projeto, né, que se chama Raízes, Agriculturas, né, e Ancestralidades. Então, ele tem uma proposta de uma escrevivência, né, por isso que eu falo que necessariamente, né, falar, né, do projeto Agricultura e Ancestralidade é falar da Fran, né? Escrevivência é um termo que ele é muito usado pela autora, que é a Conceição Evaristo. Ela descreve assim a escrevivência como a escrita que nasce aí do nosso cotidiano, né, das memórias, da experiência de vida, né, da minha experiência de vida, né, como autora, né, a experiência e memória do meu povo, do meu território. E aí trago, né, esse lugar, né, de fala, né, esse lugar de mulher negra, quilombola, pantaneira, mas também, né, engenheira agrônoma, mestre em saúde. E é esse conjunto, né, de espaço de atuação, de vivência, que eu construí, né, esse projeto, né, do Agricultura e Ancestralidades. Indo, né, em algumas comunidades, né, tradicionais, quilombolas ou até indígenas, né, você consegue observar várias formas de manejo, né, você consegue observar, né, a cultura viva, né, ou então na memória, né, desses povos, mas que na literatura ou então, né, nos espaços, né, mais formais, né, de produção, né, de conhecimento, você encontra pouca coisa, né? E aí já era, então, o desejo, né, meu, né, de dedicar um tempo para escrever um pouco, né, sobre essas práticas, né, trazer essa interface, né, trazer a importância desses conhecimentos para a compreensão da realidade do contexto que a gente está vivenciando, que a gente está vivendo. E aí é inevitável, né, também para mim, dizer que nesse período de 2 anos coincidiu isso, né, com um período de pandemia no Brasil, né? Então, as reflexões sobre os nossos modos de vida, né, o nosso modelo, né, de sociedade, né, passam a ser analisadas mais profundamente, né? Então, a própria pandemia, né, um reflexo, né, uma consequência, né, desse modo de vida, e aí você começa a se questionar e começa a pensar, né, em que momento, né, a gente pode absorver ou se encontrar com esses conhecimentos tradicionais ou memórias, né, do passado para entender o que está acontecendo agora, né? E eu sempre falo que nesse projeto eu adoto uma metodologia da escuta, né, que é, né, da escuta dos meus mais velhos, né, dos meus pais, dos meus avós, tios, né, sobre as mudanças, né, que são dinâmicas na vida, na sociedade, no mundo como um todo. Esse processo da escrita, a partir da escuta, né, ele está muito embasado no conceito, né, que é uma filosofia, né, que é muito empregada aí na África, né, ocidental, que é do conceito, né, do termo Sankofa, né, que significa uma tradução aí de retornar ao passado para ressignificar o presente e construir ou compreender o futuro, né? Então ele tem essa proposta metodológica, mas também, né, de compreensão da realidade do momento que a gente está agora. Esse texto eu considero um xodó, né, porque ele é um dos textos que eu acho que ele é muito bonito, muito importante para mim, né, porque eu parto, né, de uma prática que é feita pela minha mãe, né, que é a produção de xaropes caseiros, mas também do reconhecimento, né, das plantas medicinais, da cura do corpo, né, e como isso está muito ligado com a própria cura, né, do planeta, né, por isso que ele se chama, né, a saúde do corpo da Terra, né, e que num determinado momento, né, da existência da humanidade acaba separando uma coisa da outra, né. Eu acho que o próprio reflexo, né, desse contexto que a gente vive, né, da pandemia, do adoecimento, né, em massa das pessoas, está muito ligado com esse deslocamento, né, ou então essa separação, né, do meio ambiente com né, o próprio ser humano, né? E esse, né, artigo A Saúde do Corpo da Terra, ele vai trazer justamente essa reflexão, né,
que está tudo interligado e que tudo cumpre um papel fundamental, né? E eu acho que tem uma parte dele que eu até descrevo, né? Que se o planeta adoece, né? Consequentemente, né? É inevitável o nosso adoecimento também. Ou então, se esse grande sistema, né? Que a gente vive, né? Enquanto humanidade adoece, ou entra em crise, em colapso, isso reflete para nossas vidas, para as nossas saúde, né? Uma coisa que eu não abro mão, né, na minha escrita é sempre ter um conteúdo audiovisual junto. Então você vê que todo o texto tem um relato em vídeo, uma entrevista, uma conversa, né, que é para também, né, demonstrar que essa produção não é uma produção individual, né, mas ela parte de um resultado coletivo de troca, de escuta, né? E que é dinâmico no tempo, né? Então você vê que às vezes tem práticas lá que são reproduzidas há mais de 100 anos, vem passando de geração em geração, né? E ao mesmo tempo ela vai se modificando ou se adaptando, né, ao contexto, né, do tempo temporal, né, que ela é realizada. Cada texto, né, cada artigo tem uma ilustração, uma imagem, né? E é bem interessante dizer, porque esse projeto ele contou com uma parceria de vários artistas, né, designers, ilustradores, que entendem a importância, né, de falar sobre agricultura e ancestralidades, de compartilhar, né, esse conhecimento e se colocar à disposição para transformar os textos em uma ilustração, uma imagem. No texto A Saúde do Corpo da Terra, né, aquela, né, imagem que tem é da minha mãe, e aí no entorno dela tem, né, várias ervas, né, uma relação, né, com animais, né, bem característicos, né, do Pantanal. Então é todo um conjunto, né, uma obra em conjunto. Tem uma artista, né, cuiabana, né, que é da Casa das Pretas, né, a Paty Rolf, né, ela fez o artigo que eu escrevi sobre a chuva do caju e as mudanças climáticas. Ela fez essa ilustração específica para esse texto, foi, né, realmente é uma composição muito bonita, né, de elementos que traz, né, a identidade do povo pantaneiro, mato-grossense, mas também que traz, né, através da arte, né, todo esse drama que a gente vive, né, da cada vez mais a ausência de chuvas, né, principalmente aqui no estado do Mato Grosso. E esse texto também está muito bacana, né? O mesmo para o texto do Muxirum, né, que foi um amigo meu, né, Elmir, que leu o texto e traduziu, e normalmente é assim que funciona, né? Eu encaminho o texto para, né, esses artistas e eles, né, transformam, né, esse texto em arte a partir de um desenho, de uma ilustração. Então também é uma forma de comunicação popular, né, que você pode pegar esse texto, essa imagem e fazer uma discussão a partir, né, da temática que ele se propõe. A gente tem também um espaço, né, no blog, né, no nosso site lá, ancestralidades.com, que compartilha algumas receitas, né, da cultura alimentar. Então tem, né, pratos, né, que bem, né, conhecidos da população mato-grossense. Cada prato desse tem a história do alimento, né? Então também estou explorando muito, né, essa interface da cultura alimentar, da origem dos alimentos, das sementes, como que isso ocorre e assim por diante. O livro, ele traz assim, ele está organizado em 10 artigos, né, que foram publicados durante esses 2 anos, né, no projeto Raízes, Agricultura e Ancestralidades. Ele, com cada artigo, contém práticas, né, tradicionais aí de agricultura, a relação com a ancestralidade, né, do meu povo, né, ele traz temas que são bem emblemáticos, né, e que estão também bem pautas, né, emergenciais, como a importância da biodiversidade, né, no planeta, o trabalho agrícola, a cultura alimentar, né, dos povos pantaneiros, quilombolas. Aborda também temas relevantes como mudanças climáticas,
o racismo, né? Tem um texto, tem um artigo sobre racismo e sistemas alimentares, que teve uma repercussão muito boa no passado, né? Que eu publiquei no dia 13 de maio, né? Então, ele, principalmente porque dialoga com o contexto da fome, né? Atual, né? Que assola no Brasil. E também esse livro ele transita aí entre, né, do quilombo, né, a cultura indígena pantaneira. Ele aponta caminhos aí, né, para o futuro, mas reconhece essa ciência, né, contida nas práticas tradicionais dos povos das florestas. São práticas dinâmicas no tempo, e os seus benefícios, né, para a agricultura, para a conservação ambiental, a restauração, né, da saúde dos biomas. Eu pretendo, né, continuar a sistematizar, escrever, né, escrever, né, dessa forma. Tem algumas propostas já de ampliar esse trabalho um pouco para outros estados, para outros biomas, né? E tenho feito uma troca muito interessante com outros pesquisadores, pesquisadoras, né, que trabalham, né, com agricultura tradicional, ancestral, pesquisadores indígenas, pesquisadores, né, populares, negros, que se colocam também à disposição para fazer essa sistematização e a contribuição mesmo, né, da população negra e indígena, né, para a produção de conhecimento mesmo no país. Então, tem sido, acho que esse é só os resultados preliminares de todo esse processo de construção, né? Acho que vem mais coisa por aí, né? A gente tem a ideia de documentar isso mais também, né? E trabalhar com instrumentos que possam atingir e chegar a mais pessoas, né?